Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão acompanhando a gente aqui no História da Minha Cidade. E quem está do meu ladinho é ele, o professor Chico Artem. Bom dia! Bom dia, boa tarde e boa noite, Soninha. Tudo bem? Como é que foi o final de semana aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Que frio, hein? Mas que não foi tão assim, né? Ah, na A gente tava esperando mais, tava esperando os estragos do ciclone. Graças a Deus não veio, né? Que confusão, eu acho assim, que confusão pra gente poder antecipar alguma coisa relacionada ao tempo na meteorologia, né? Porque você pega ali vários institutos, cada um falando uma coisa, e a gente sem saber, né? Então, mas são 5 institutos que a gente acompanha para poder dar a maior precisão possível, e a gente não conseguimos dar uma precisão, né? O momento, o consenso diz que nós vamos ter dias muito frios essa semana, que amanhã tem uma possibilidade até de chuva. Estive dando uma olhadinha no tempo hoje, não vi essa possibilidade nenhuma de chuva, mas tem um instituto dizendo que aqui está na região que pode ter uma chuva e que o tempo continua frio de manhã e à noite. E à tarde esquenta. Mas na sexta-feira, na madrugada de sexta, fez 7 graus. Fez frio. Foi o pior dia. Foi o pior dia. Aí no sábado de manhã foi melhorando, né? Aumentou um pouquinho a temperatura. Eu acho que o sábado de manhã foi pior, né? Que chegou a 7. Para amanhecer no sábado, isso. Na madrugada de sábado, né? Que agora fica entre os 9, 10, 12. Né? Mas de um jeito ou de outro, a gente bom ficar alerta com relação ao tempo seco. Isso vai permanecer. Mesmo que chova, é muito pouca chuva. Então o tempo continua seco, continua frio e continua, óbvio, requerendo mais cuidado. Muito líquido, consumir, beber muita água, isso é importante, né? Cuidado com os exercícios físicos, sempre exercício físico é bom, entre aspas, nessa época do ano de frio, o coração tem que ir devagar. Exatamente. Não dá para ser muito intenso, não dá para abusar. Então são esses os cuidados aí para os nossos amigos que a gente recomenda aí, que nos acompanha todos os dias aqui pela AM 970, pela Connect TV e também pela rede Piratininga de comunicação, né? Quero agradecer aqui todas as manifestações, amigos que nos estão acompanhando, a Luana Santos mandando uns abraços aqui e desejando bom dia para você também. O José Roberto Correia, a Marisa Morgado, sempre muito simpática, cumprimentando a gente. Paulo Jeremias, mandando um bom dia para mim e para você, Soninha. Beijo para você, Paulo. Obrigado pelo carinho, viu? A Deuseli Maria Flosino Machado, também, bom dia. Bom dia. A Maria de Fátima dos Reis, bom dia. E a Marisa Braga, bom dia. Bom dia. Também, tá bom? Sônia, nós estamos falando aí daquele período de ouro da história de São João da Boa Vista, né? A cidade tinha uma riqueza muito grande, São João da Boa Vista vinha se destacando aí economicamente no cenário, né? E cenário nacional, produção do café e o grupo da cidade, mas era uma cidade muito pequena, conforme nós vimos aí no último episódio, uma cidade bem pequena. E a cidade resolveu, mesmo sendo pequena, produzir um longa-metragem que foi um sucesso muito grande. Depois vieram outro pelo menos, longa-metragem. O primeiro foi João Negrinho. E nós apresentamos aqui um documentário que nós fizemos, um trecho do documentário que nós estamos contando essa epopeia de São João da Boa Vista, né? Produzir um filme, e mais do que produzir, esse filme ter uma projeção nacional, conseguir sucesso no Brasil inteiro, né? Durante anos esse filme foi exibido aí com muito sucesso, chegou a ser exibido na TV, pela TV Cultura, né? Como símbolo na época contra a escravidão, abolicionismo e tudo mais, né? Todo 13 de maio, dia da libertação dos escravos, a TV Cultura exibiu durante anos o filme João Negrinho, né? Verdade. E nós revemos aí pessoas queridas que já não estão entre nós e que deram testemunho nesse documentário que nós fizemos pelo Labicom, Laboratório de Comunicação da Unify. Revemos a dona Jandira Cassiano, nós pudemos rever
a dona Ziloca, muito querida, o Abdala, enfim, vários amigos aí deram testemunho, falaram como foi essa emoção, essa coisa que envolveu São João durante 3 anos. Esse filme demorou de 1955 ou 54 a 1957 para entrar no ar. Então nós acompanhamos também como é que foi essa exibição. Agora nós vamos mostrar mais um trecho desse documentário que, como eu disse, fizemos aí para manter a memória da nossa cidade, dos grandes feitos de São João da Boa Vista. Vamos ouvir? Vamos lá. Ouvir pela AM 970, nossa querida Rádio Piratininga, e ouvir e ver pela Connect TV e pela Rede Piratininga de Comunicação. Vamos lá. Agora vou contar a você, meu neto, como era o meu tempo. Faz muitos anos. E o dia da estreia foi lotado, né? Depois nós fomos para Piracicaba, porque a Jastanã Altair, ela era de Piracicaba. Era daqui, mas morava em Piracicaba na época. Então nós fizemos a van premiere lá em Piracicaba também. Depois Pinhal pediu para nós irmos também. Então, e passou em todo quanto é lugar aqui do Brasil. Tinha 13 cópias. Uma foi comprada TV Cultura. A outra foi vendida para a França. E as outras 11 ficavam rodando aí no Brasil. Então o João Negrinho ficou conhecido. O filme tinha uma repercussão muito grande e eu me lembro bem que ele tinha um concorrente estrangeiro. Era um filme que chamava Marcelino Pão e Vinho. E a característica do João Negrinho foi tão forte em São João e em algumas outras cidades que parecia uma coisa de futebol. Era um filme concorrendo com outro para ver qual tinha mais público, que filme que ia mais gente, Marcelino Pão e Vinho, João Negrinho. Foi uma concorrência assim bem interessante. A gente achava que era só para São João da Boa Vista, né, que ia ser feito. Mas se a gente ia imaginar que isso daí ia sair fora, nem pensar, né? E que fosse tão... Foi até para a Alemanha. A história era fazendeiros do tempo da abolição, antes da abolição. E nós judiávamos demais dos negros, né? E tinha os bons. Que excelente qualidade de cana. Sim, estimo. Se é como o senhor disse, fecharemos o negócio. Ele não come doce, mamãe? Não, meu filho. Escravo só pode comer angu e tomar café fraco. Por que, mamãe? Deus não gosta de João Negrinho porque ele é preto, é? É isso mesmo, meu filho. Mas o São Benedito não é preto, mamãe? É sim, mas que tem isso, Chiquinho? Ele é santo. E João Negrinho nunca poderá ser santo, mamãe? Ora, João Negrinho é escravo. Escravo não é gente. Até logo, meu bom menino. Sem vergonha. Nós éramos só judiados. E eles tinham ódio, né? E no começo do João Negrinho, vai um carregamento de escravos, sendo que uma tinha um pretinho, que era o filho. E ela foi para ajudar a amamentar o meu filho, que também era neném. E eles criaram juntos os meninos, né? E ficaram muito amigos. O meu filho chamava Chiquinho
e o outro chamava João. E eles ficaram muito amigos. Mas o pai, o meu marido, não admitia aquilo, ficava bravo e só judiava do Negrinho. Fez de meu filho o amigo de um negro. E agora quer mandar dos meus escravos. Daqui a pouco os negros passarão a tomar conta da fazenda. Não se intrometa no que não lhe pertence. Ouviu? Basta dizer missa na capela. Pois bem, Sr. Camilo Vieira. Não esperava que ficasse tão contrariado. Fiz de seu filho um menino que poderá ser melhor homem que o próprio pai. Ensinei a ele que as aves e as flores, os pretos e os brancos, são todas coisas de Deus. Se os meus serviços não lhe agradam, eu me retiro da fazenda. Frei Luiz. Bem, vocês que ficam. Francisco, seja sempre como até agora, bondoso e compreensivo. O feitor, que era o Abdala, estava matando os escravos lá da minha fazenda. Seu escravo é forte, não morra assim à toa. O senhor prendeu, mas não conta que matou 8 escravos de meu pai. Não conta que ganha do fazendeiro vizinho para acabar com os negros e dar prejuízo na nossa colheita por falta de braços. E com isso acabou vendendo a nossa fazenda, porque nós ficamos pobres, porque não tinha, foi morrendo escravo. Aí nós tivemos que sair de lá e ir para a cidade, né? Que esta fazenda já não me pertence. E a partir de amanhã, vocês terão um novo patrão, o dono da fazenda vizinha, que deverá chegar lá pelo meio-dia. Saiu a lei de escravo ganhar um salário. E meu filho tinha que parar de estudar porque nós não tínhamos mais dinheiro. O João Negrinho ofereceu o dinheiro dele para pagar o estudo do meu filho. Nós não queremos receber o que o senhor vai pagar. Então, recusam receber ordenado? Não, senhor. Nós quer que mercê dê o nosso dinheiro para o seu Chiquinho poder estudar. Como se lembraram disso? Foi o João, senhor. Chiquinho disse alguma coisa a você, João? Disse, senhor. Ele estava chorando porque não pode mais estudar. Para trazer junto a nós, no brinde que vamos levantar, àqueles que foram escravos, a minha mãe de leite e ao meu dedicado amigo João Negrinho. Na minha infância, João foi para mim o melhor e o meu maior amigo. Quando empobreci, ele seguiu os meus passos, disposto a passar tudo pelo senhorzinho. Quando não pude mais estudar, porque meu pai perdera tudo, João Negrinho e Mãe Maria me ampararam. Se lembraram de mim. Já não temos mais escravos. Brasil está lavado desta nódoa. Em memória disto, peço que eles possam tomar parte no brinde que levantamos, dando graças a Deus, porque já não somos um país de escravos. Então, era um filme muito romântico, né? Tinha um apelo romântico, um apelo sentimental, sentimentaloide mesmo, né? E não aprofundava muito nessa vertente do relacionamento entre o negro e o branco. Mas tem um outro lado do filme, que é no que diz respeito à sua linguagem, à sua estética, né?
uma estrutura narrativa absolutamente correta, você vê os enquadramentos muito bem feitos, a tecnologia é muito ruim, muito fraca, não havia recursos tecnológicos, mas apesar disso havia uma decupagem, uma linguagem cinematográfica muito bem definida, muito bem elaborada, que fazia com que a história fosse muito bem contada, embora o conteúdo fosse fraco. O conteúdo do filme de João Negrinho era muito fraco, mas a maneira de se contar aquela história era uma outra boa, era muito interessante. Todo mundo Tá aí, Soninha Que mais... legal, é gostoso. Ai, muito engraçado a gente ver, né? Bom, só justificar aqui o seguinte, é óbvio que a história hoje, nós vimos aí no programa de hoje, os amigos da M970 ouviram e os demais seguidores viram e acompanharam aí, é importante a gente esclarecer o seguinte, que as pessoas que falaram aí, não é? Esse último aí que fez uma análise muito correta do filme é o José Carlos Sibila. Esses dias mesmo deu uma entrevista para nós aqui no podcast falando sobre Águas da Prata, São João, sobre o pai dele, o seu Elcio Barbosa, e ele é um cineasta, escritor, então ele faz uma análise muito correta. É óbvio que se você pegar um filme deste hoje, né, esse filme foi feito, como eu disse, em 57, né, estreou em dezembro de 57, fez sucesso estrondoso. Hoje seria uma abordagem, a gente estava até dando uma risada aqui das interpretações deles, né, das falas e tal. Então hoje seria ridículo, né? Sim. E daria efeito contrário, porque esse filme foi feito assim como uma obra contra a escravidão. Sim. Mas assim, hoje teria discurso politicamente correto, seria porque o João Negrinho, tadinho, a vida inteira serviu aqueles brancos, né? Verdade. E aí, quando os brancos ficaram pobres, essa é a história, ele continuou servindo ainda, quer dizer, ele tinha uma alma de escravo, né? Ele queria, né? E ainda pagou a faculdade do outro ainda, do Francisco, lá, quer dizer, o branco predominava sempre, o negro sempre tinha que ter um papel secundário. Era essa a mensagem que a gente vai acabar entendendo, né? Mas isso daí foi um instrumento muito, assim, importante contra a escravidão, né? Na época, a malvadeza dos fazendeiros. Eu imagino da a euforia época. deles na época para gravar, porque era inédito, era uma coisa, né? Nós Fora vamos ver. Amanhã nós vamos trazer a última parte, você vai ver isso. A alegria deles, a emoção, quando eles confundiam a realidade com a ficção, quando o público confundia a realidade com a ficção, muito mais que hoje, né? Hoje ainda tem gente que assiste novela e acha que é verdade. Você imagina naquela época, né? Olha, a gente vai destacar mais uma vez aqui, entre os que não estão mais conosco, o primeiro que partiu desse grupo todo aí foi o Santo Costa, que fez o papel do João Negrinho. Sim. Foi a grande revelação, o moleque foi bom demais, né? E tem a cena emblemática que nós vamos ver amanhã, que é quando a terrível fazendeira queima a mão dele, é uma coisa terrível, né? E ela vai contar como foi difícil fazer aquela cena e como o João Negrinho interpreta bem. O João Negrinho, o Santo Costa, o pessoal vai lembrar da Dona Aparecida, Dona Cida. A Dona Cida que fazia doces caseiros. Deliciosos. Isso. Ela faleceu poucos tempo. Faz uns bom 3 tempo. anos que ela faleceu. Não, quem faleceu há uns 3 anos foi o filho. O filho, João Batista. O Tista, que Tá. todo mundo conhece. A Dona Aparecida fala também, por sorte nós gravamos uma fala da Dona Aparecida, mãe do Santo Costa, contando a história dele. O Santo Costa fez um sucesso enorme, Soninha, nesse filme. Era um talento promissor, mas ele morreu muito jovem também. Morreu muito cedo. Se ele fosse hoje, o sucesso que ele fez, hoje seria global, estaria na Globo, estaria... Olha que legal. Porque ele fez um sucesso, interpretou muito bem, molequinho de tudo, né? Agora, muito engraçado também, quem conheceu, aí já faleceu um pouco antes, a família ainda está aí, do Ugolino Michelazzi, era o padre, que nós vimos aí, o pessoal pôde ver, interpretou o padre na época, todo bondoso, Bonzinho, né? Padre. Dando conselhos, né? Bem estereotipado a coisa, né? Bem calminho. Mas ele era uma pessoa muito engraçada. O seu Ugolino Michelazzi, ele teve uma empresa ali na Rua Tiradentes muitos anos, pai lá do Flávio Michelazzi, estão todos aí, a família Michelazzi que está aí ainda. E ele passou a vida inteira contando a história do filme. E ele narrava aí, Sônia, que segundo o testemunho da época, o pessoal conta,
que ele saía para a rua vestido para interpretar padre, e o pessoal ia se confessar com ele, né? Pedir bênção, e ele ouvia as confissões. Ele era tão divertido que ele ouvia lá o pessoal, e durante anos ele ficou aí, muita gente encarnou o padre nele. achando que ele era padre. Bom, quem teve a oportunidade de ver, né, pela Conect, pela Rede Piratininga, pode ver as paisagens que é comum para todos nós hoje, mas naquela época, né? A nossa Serra da Mantiqueira, as nossas montanhas. Eu acho que o pessoal pôde identificar bem aí. Esse cenário é um cenário que todos nós conhecemos, né? E que vale a pena a gente assistir o filme, não só para ver as interpretações desse pessoal que todos nós conhecemos ou conhecemos hoje seus filhos, seus netos, né? Mas também ver o cenário, principalmente da Fazenda São Pedro, né? Essa fazenda é o casarão lá, que aparece os donos da fazenda, quando eles vão para falência, né? Ele aparece lá anunciando que vai vender a fazenda, e ali a Fazenda de São Pedro hoje está praticamente caindo aos pedaços, praticamente não, está caindo aos pedaços entre São João e Espírito Santo do Pinhal, né? Bom, vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta para, inclusive, dar um alô aí para o pessoal que está nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Daqui a pouquinho a gente retorna. A Fera Alvarez é uma empresa nacional com mais de 52 anos de atuação no mercado de reciclagem de materiais ferrosos, não ferrosos, com foco na coleta, preparação e comercialização de materiais para fins siderúrgicos e de fundições. Contamos com uma frota própria de caminhões personalizados, equipados com sistemas de carga e descarga, entre outros, para atender os diversos tipos de demanda. Possuímos bases de coletas e entregas por regiões estratégicas e, assim, atender à atual necessidade do mercado nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Aliados a isso, uma equipe operacional, administrativa e comercial capacitada e experiente para atender toda a necessidade de fornecedores e clientes da Fera Alvarez Divisão Sucata, fator que oferece mais segurança e tranquilidade para todos os nossos parceiros. Fera Alvarez, soluções em aço. Você gostou da história, Soninha? Tá gostando? Adorei. Eu vou assistir desde o início, né? Tá quietinho, em casa, né? Nós vamos depois colocar no YouTube da Rede Piratininga. Aliás, uma audiência muito grande os nossos vídeos. Todos não, mas a maioria é postado lá no YouTube da Rede Piratininga. O pessoal quiser acompanhar as nossas histórias. Lembrando que nós teremos modificações aqui no Histórias da Minha Cidade, ok? Sim. Essa temporada está chegando ao final, mas nós teremos a segunda temporada. Planejando a segunda temporada. Certo, são modificações que nós faremos e em breve nós vamos dar um tempo aí preparando a segunda temporada, mas nós vamos estar no ar com a segunda temporada, preparando aí muitas coisas diferentes e inéditas. Vamos dar um abraço aqui pro Beto dos Santos, todos os dias na nossa audiência. Nossa, nosso super fã. Beijo pra você, Beto. Obrigado, Beto, pela audiência. José Roberto Correia tá desejando também, nosso beijão. Sempre também ligado a gente. A Luzia Cunha, um abraço, minha querida. Beijo pra você, Luzia. Adriana Lima, o José Roberto Correia, nós já falamos. O Paulo Jeremias também acompanhando a gente. Marlene Azevedo, Fabiana André.
Um abraço também para o nosso amigo José Rosa, da Fazenda Santa Helena, curtindo a gente através do rádio. Aquele abraço para você, Zé Rosa. Um grande abraço a todos os nossos amigos, continuem nos acompanhando e vamos amanhã a gente rever a terceira e última parte do João Negrinho, aí nós vamos fazer mais comentários a respeito do João Negrinho. Lamentavelmente as pessoas passam, né? Como o período passa. Foi um período de ouro aqui de São João da Boa Vista. A gente tem que fazer uma homenagem também ao grande idealizador do filme, que é o Sensone. Os filhos dele, Marcelo Sensone, a Nora Márcia, estão aí sempre dando testemunho pra gente. Foi casado com a Dona Veva, né? E ele foi o cara que idealizou, que conseguiu unir todo mundo, né? Agora, também um papel fundamental dos irmãos Gianelli. Você recebeu a observação do Zé Carlos Sibila aí, o enquadramento, as fotografias. Nós conseguimos armazenar mais de umas 200 fotografias, Sônia. Olha que maravilha. São lindas as fotografias. Se você ver hoje essas fotos, você vai falar que é de um profissional, um fotógrafo, um jornalista, um repórter jornalista. Profissional, fotos lindíssimas. Os Gianelli, eles souberam desenvolver bem a arte da fotografia. Que legal, João, isso né? é muito bom. Fizeram vários outros documentários, fizeram um outro longa-metragem chamado Chão Bruto, né? E esse Chão Bruto já sofisticaram um pouquinho mais, trouxeram... Porque o João Negrinho, o grande mérito dele é que só tinha gente de São João, só artistas de São João. O Chão Bruto já tinha nomes que nem Dionísio Azevedo, que era o grande nome da época, era a pessoa que é um artista famoso, trabalhou na Globo muito tempo, fez muito sucesso, Dionísio Azevedo, né? E ele trabalhou aí no chão Bruto. E em seguida, não teve a mesma repercussão do João Negrinho. E em seguida, em Vargem Grande do Sul, fizeram um filme que também teve uma repercussão tão grande quanto o João Negrinho, ganhou todos os prêmios, e se deu esse filme em função também do trabalho realizado aqui em São João, que foi O Cangaceiro. Premiadíssimo filme, foi exibido lá em Vargem Grande do Sul. Nós chegamos a fazer também alguns documentários sobre o Cangaceiro, né? Quem sabe a gente consiga, ou nessa primeira temporada ainda, ou na segunda temporada, a gente fala um pouquinho mais sobre esse filme premiadíssimo. A história se passa no Nordeste, pouca gente sabe disso, mas o cenário é Vargem Grande do Sul. Vargem Grande do Sul, é a zona rural de São João e Vargem Grande do Sul. Que legal. Ficou muito bacana também, como eu disse, foi muito premiado, né? E o Cangaceiro, além do sucesso nacional, e deu início a essa série de filmes sobre cangaço. Até hoje se faz filme sobre o cangaço brasileiro. E o Cangaceiro foi um desses filmes que marcou, foi o princípio dessa série de filmes aí, né? E nós vamos voltar a falar mais sobre cinema em São João da Boa Vista, porque depois vieram outros, vieram mini documentários sobre cidades, enfim, é sempre aí os irmãos Gianelli à frente e sempre comandando aí essas iniciativas em São João. Olha, um grande abraço também para encerrar aqui a nossa participação ao Duvaldo Claro. A Adriana Lima foi minha aluna lá olha, quando eu comecei a dar aula, em quanto tempo, hein, Adriana? Não pode falar que é muito tempo, não, senão vai achar que a gente é velho, né? Imagina, não. E a gente tá ainda, né? Estamos aí, ó, jovens estamos ainda. Quitando. O Bruno Montim, enfim, todos os nossos amigos, a Lúcia Pedrila Ventura, todos os nossos amigos que estão nos acompanhando, um grande beijo a vocês, eu paro por aqui, amanhã a gente volta. Fiquem com Deus, hoje, amanhã e sempre. Beijo, gente. Eu volto amanhã a partir das 8.